Salve galera, sejam todos bem-vindos. Quem estiver chegando, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Patrick já está na área. Já tá o Patrick aqui. Salve 12 Porto. Salve galera, o Patrick tá chegando. E Salve aí, Patrick. como é que tá? Tudo certinho? Tudo bem você? Também, tudo ótimo. Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tô sem fone Tô, hoje. tô ouvindo, tá bom aqui. Tô de Eu bola. só tô falando baixo porque minha esposa tá fazendo meu filho dormir. Essa hora aqui em casa é crítica. Imagino. Então, Patrick, vou esperar um pouco a galera chegar. O Instagram está entregando essa conexão e aí nós já começamos daqui a pouco. Beleza. Geralmente eu espero, sei lá, 5 minutos, mas hoje, como eu percebo que tem muito assunto para ser tratado, eu vou começar antes. Esperar Vamos começar. só um minuto aqui, ó, já tem bastante gente chegando. Quem for chegando, galera, por favor, manda um salve aí, diga nome, cidade, time. Tem o Tom Andrade de Recife, Pirates na área. Salve, Recife. Vai mandando mensagem aí, vai mandando pergunta. Vamos movimentar isso aí, pô. Kleber Alves. Tava esperando porque ele mandou um enfim aqui. Aliás, essa live demoramos, né, Patrick, para fazer. Pô, foi mesmo. Teve que vir a quarentena pra gente fazer a live. O Glauco Paz do Fortaleza Tritões. Dantas GS. Salve, Dantas GS. Delta Futebol do Rio de Janeiro. Professor Paredes. O Galera DX Moura perguntou se começou faz tempo. Não, começou agora, nem começamos ainda, só estamos aqui no aquecimento. Daqui a pouco começa. O Henrique diz que live FABR na quarentena é a melhor coisa que vem acontecendo. Dantas de Brasília, Santa Maria Eagles. Marcos. Iago, Santana Red Bulls. Bom, vai dar uma eu galera acho boa, que hein? vai, já tá enchendo aqui a conexão. Tá ficando legal. Pelo visto aí no Rio tá quente. Tá nada, tô de Aqui. casaco, pô. Ah, pensei que era uma regata. Não, eu tô de Aqui casaco, são. tive que malhar. Só que como tá frio, aí eu cortei a manga e fui pra dentro. Frio aí no Rio, quanto que é? 20 graus? Pô, por aí. Tá de Tá casaco, maluco? cachecol. Aqui tá 13 graus. Nossa senhora. Aliás, em janeiro fui passar um treino lá em Belo Horizonte, no Cape da Brasil FA, e eu tava explicando o treino pra galera. Eu falei, então hoje de manhã, como tá quente, tava 21 graus. Como tá quente, não precisa aquecer muito. A galera de Belém tava tremendo os dentes. É outra realidade dele. E os caras falam, você tá maluco que tá quente hoje. Bom, Patrick, Vamos tocar então? Vamos mandar bala? você tá pronto para fazer a melhor live de wide receiver e cornerback da história? Nasci pronto, bora. Aí, galera, lógico que não tô querendo ser pedante a esse ponto, mas eu tô querendo dizer que nós vamos nos esforçar ao máximo, nós não guardaremos informações, vamos entregar tudo para vocês neste momento. É isso. Patrick, boa noite. Boa noite. Antes de tudo, galera, eu vou desativar os comentários, porque senão eu me desconcentro, ou o Patrick, ou até mesmo vocês se desconcentram. No final, nós vamos abrir novamente, aí vocês interagem conosco. Então, nesse momento, peraí, pronto, os comentários estão desativados, e aí agora vamos nos concentrar. Primeiro eu vou me apresentar, porque provavelmente tem bastante seguidor do Patrick aqui que talvez não me conheça. Boa noite, meu nome é Rafael Pedron, sou treinador específico de futebol americano, me especializei nisso, joguei futebol americano no São Paulo Storm, joguei na seleção brasileira e há 10 anos eu vivo exclusivamente de treinar atletas. Meu trabalho é esse, eu treino atletas através de minha consultoria online. Patrick, do Tom, por favor, apresente-se. Tive a oportunidade de começar a jogar futebol americano em 2012, como a maioria dos atletas aqui no Rio, na praia, né? E como a maioria dos atletas da geração antiga que a gente está, a primeira geração de futebol americano.
No Rio de Janeiro, o futebol americano começou na praia e cresceu na praia. Então, eu fui um dos últimos aí nessa geração a começar jogando na praia, né? Hoje em dia, o Carioca Bowl praticamente está extinto. Então, o futebol americano hoje tem outra realidade no Rio de Janeiro. A conexão tá boa? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Perfeito. Show. E aí, em 2002, eu comecei a jogar futebol americano. E, cara, eu era bem magrinho, confesso. Eu devia pesar aí o quê? Uns 65, 70 quilos, bem magro. E quando você quer começar a jogar futebol americano, você é magro, você é rápido, ou você joga de corner ou você joga de wide. Pode falar. Qual a sua altura, por favor? Já que você falou o peso, já emendei. 1,85. Ah, beleza. Esse era o meu peso na época, né? Quando eu comecei a jogar lá em 2012. E aí, quando você é magro, rápido, eles ou te botam para jogar de corner ou eles te botam para jogar de wide receiver. Sempre quis jogar de wide receiver, mas acabou que me botaram de corner no início. E quando você começa a jogar futebol americano, você só quer jogar. Você aproveita cada oportunidade que você tem. E é isso, né? Enfim, comecei lá em 2012, jogando de corner. Lá para 2013, final de 2013 para 2014, eu consegui fazer a transição que eu sempre quis, que era jogar de wide receiver. E desde então venho nessa pegada aí, desde 2014, jogando. E em 2014 também eu tive a oportunidade de fundar com o Ramon Martiri a Rio Futebol Academy. E como você disse que você vive da consultoria online do futebol americano, eu e o Mamão, a gente também vive do treinamento tanto físico quanto também do treinamento online para a galera por esse Brasilzão todo aí afora. Aliás, agora você falou que começou em 2012. Você jogou contra o Storm já? Acho que não, né? Não, eu joguei várias vezes contra o Storm, mas não lá atrás, né? Acho que a primeira vez que eu joguei contra o Storm foi em 2018. Então nós não nos enfrentamos em Não, campo. não. É porque, na verdade, quando eu joguei o TTD, o Storm não jogava o TTD. Não. Então, galera, hoje nós faremos uma live específica sobre treinamento para wide receiver. Nós vamos dar informações para você, wide receiver, destravar, melhorar o seu jogo. E também nós daremos informações para você, cornerback, melhorar o seu jogo e subir o seu nível. E vamos aproveitar o Patrick, que além de wide receiver, já foi cornerback. Mas no final da live vocês vão entender por que ele vai falar sobre cornerback. Eu acho bem importante a participação dele, que vai ser mais no meio para o final. A live de hoje vai ser dividida assim. Eu elaborei algumas perguntas para o Patrick. Nós vamos falar primeiro da parte técnica e depois eu falo da parte física, em cima do que ele falar. Primeiro de wide receiver, depois de cornerback. Mas se você é cornerback, preste muita atenção, que muita coisa que eu vou falar para wide receiver serve para cornerback e eu não vou repetir depois. Então, fique atento durante toda a live. Eu gostaria, Patrick, que você reforçasse, aliás, falasse bem a sua experiência fora do Brasil. E eu acho assim, Pedro, acho que a galera tá aqui para isso, né? Ela tá para ouvir e adquirir o que muitas vezes a gente não tem oportunidade de viver o futebol americano lá fora. E a galera quer ouvir, quer saber como é que funciona. Eu já tive do outro lado também, já fiz muitas perguntas. Então hoje eu vou tentar assim falar pelo menos um pouco sobre cada experiência que eu tive, o que cada treinador lá de fora me falou. E eu tenho certeza que vai agregar muita gente. Então, primeiro, minha primeira experiência lá fora foi em 2015. Uma história que muita gente não conhece, mas foi que quando eu fundei a RFA com o Ramon, todo mundo conhecia o Mamão no Brasil. Mamão, quarterback da seleção, multicampeão brasileiro. Enfim, cara referência no cenário nacional. E eu, na época, em 2014, tinha basicamente acabado de começar a jogar futebol americano. E a gente fundou a RFA juntos. E eu vi a necessidade de aprimorar o meu conhecimento sobre futebol americano. Então, eu decidi ir para os Estados Unidos estudar, né? Fui fazer um MBA numa faculdade americana e aproveitei essa oportunidade para jogar, para conhecer mais como é que era o futebol americano lá fora e ganhar experiência, né? E aprendizado. Então, fui para Nova York,
estudei na Brooklyn College e joguei por um time chamado Harlem Gators, que é um time semi-profissional de Nova York. Inclusive, era o time que o Hudson, QB que foi para a Copa do Mundo também, brasileiro, jogava lá em Nova York. Não consegui jogar, mas treinei bastante lá, adquiri experiência e voltei para o Brasil, sem dúvida nenhuma, um outro jogador, principalmente com a cabeça aberta para entender como é que funcionava o esporte nos Estados Unidos. Então, desde 2015, todas as minhas idas para o exterior, eu procurava um treinador para me ajudar a evoluir em alguma área do meu jogo. Então, eu já treinei com jogadores da NFL, já treinei com os melhores treinadores de wide receivers dos Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de treinar. Já estive com treinadores físicos que treinam atletas da NFL, já tive com treinadores técnicos que trabalham com jogadores da NFL. Então, eu já pude estar nesse meio bastante, diversas experiências, e eu acho que eu vou conseguir compartilhar um pouco delas aqui com a galera hoje. Excelente. Aliás, você está aqui para isso nessa live. Você vai dividir o conhecimento internacional que você tem da parte física e tudo que você quiser falar aqui. Então, eu tenho a primeira pergunta para você. Vamos lá. Na parte técnica, eu sei que todas as perguntas têm respostas enormes, a galera aqui entende, mas precisamos fazer caber numa live e, se quiser mais informações, até um dia podemos fazer um trabalho juntos e desenvolver. Mas para caber numa live tem que ser algo resumido, galera, entendam. Lógico que o Patrick tem bastante conhecimento, mas nós temos que reduzir para vocês todos aproveitarem bastante. Na parte técnica, Patrick, o que um wide receiver, o que o wide receiver que está nos ouvindo neste momento precisa ter para se destacar? Então, Pedro, a primeira coisa que eu aprendi não é só sobre o wide receiver, mas é sobre qualquer jogador de futebol americano. Né? Existem 3 pilares no futebol americano: físico, técnico e tático. Beleza? E esses 3 pilares constituem 100% do seu jogo. E você tem que dividir o seu jogo 40% do tático, 30% do físico e 30% do técnico. Tá? Essa é a regra do bolo aí. Não adianta você ser só físico e não ter a técnica e não ter a tática. Não adianta você só ter a tática e não ter a técnica e não ter o físico, e por aí vai. Então, para qualquer posição, a primeira coisa que vocês têm que aprender é isso. Imagina que você vai fazer uma prova e a média da sua prova é 7. Você tem que ter 70% desses fundamentos aí para passar na sua prova. Aí a minha pergunta é: você quer estar na média ou você quer ser o melhor jogador do Brasil? Então, você tem que pegar esses 3 pilares e tirar leite de pedra aí e tentar ser o melhor que você puder ser nesses 3 assuntos. Tá? Como wide receiver, basicamente, eu separo em outros 3 assuntos. Uma vez eu ouvi de um treinador da Divisão 1, faculdade de UPenn, na Filadélfia, que ele disse o seguinte: o que a gente procura num wide receiver? E o Brian também, da seleção brasileira, falou a mesma coisa quando ele recruta jogadores no México. Primeiro, obviamente, ele tem que ter boas mãos. Ele tem que ser um cara confiável. Né? Naquele momento crucial do jogo, o quarterback vai olhar para você, ele está esperando que você esteja lá. Ele é a sua primeira opção? Se sim, essa é a principal característica, tá, para um wide receiver. Você tem que ter boas mãos. Você tem que ser confiável. Essa é a primeira característica. Segunda característica também é o football IQ, né? que os americanos chamam, que é o QI de futebol americano. É o quanto você entende do jogo, e na posição de wide receiver isso é muito importante, porque te faz entender aonde você pode estar aberto no campo. Né? Se você entende o que a defesa vai fazer, se você sabe como a defesa vai pensar, você vai conseguir achar um buraco naquela defesa e vai ajudar seu quarterback. E o terceiro é você ser físico. O futebol americano mudou muito hoje em dia e isso vai para a nova geração. Aí a nova geração adora exaltar Odell, esses caras novos que estão vindo da faculdade. Eu não tenho nada contra essa geração. Inclusive, ela me influenciou um pouco. Mas os treinadores eles continuam procurando caras físicos, caras que se comprometam com o jogo de bloqueio,
que se comprometam em ser teammates e ajudar o seu time de outra forma. Porque nem sempre você vai entrar no jogo rápido, vai receber a primeira bola do jogo, ou o primeiro drive, ou no segundo drive. Pode ser que você não entre em jogo, né? Porque a gente chama. Então, você tem que estar ativo fazendo alguma coisa para o seu time. E é isso que eles buscam, né? É isso que os recrutadores de faculdade buscam. Atletas que estejam comprometidos com a vitória do time e não com o sucesso apenas individual, né, do atleta. E acho que basicamente para um wide receiver é isso. Na parte técnica, são esses 3 pilares e um assunto que assim, é muito extenso, que é o fator do route running, né, que é como você corre suas rotas. E o route running ele é dividido em 4 áreas. A primeira área é o stance. O stance é a sua saída. A segunda área é o seu release, né? Que é o momento que você tem que se desvencilhar do seu defensor. O terceiro momento é o steam, que o americano chama, que é o momento que você está correndo a sua rota antes do topo da rota, se você vai por dentro, se você vai para fora, se você vai estaquear o seu defensor. E o quarto momento é o topo da rota, onde você quebra e como você quebra. Então, basicamente, se você tem boas mãos, você tem que focar no seu football IQ, na sua fisicalidade e no seu route running. Isso aí, para qualquer wide receiver, é sucesso. Muito bom. Às vezes eu olho para baixo é porque eu estou notando, tá? Não, de boa. Essas informações, obviamente, eu não tenho. Eu sou um preparador físico e eu estou aproveitando você aqui para aprender junto com todo mundo. Segunda pergunta. Você consegue comparar a técnica dos wide receivers americanos com os que você viu já em todos esses anos jogando aqui no Brasil? Então, Pedrão, a gente está falando, eu vou tentar falar e mostrar um pouquinho para vocês, tá? Não sei se está Ótimo. todo mundo vendo. Sim. Esse aqui é o momento do aquecimento, tá? De uma faculdade D1, onde os QBs ficam lançando as bolas para os wides e aquecendo a movimentação, né? Isso é lá na Filadélfia. O segundo momento são os drills dos wide receivers, beleza? É um drill básico, um drill de aquecimento, um drill de quebrada, né? Para quem entende do assunto. Então, mostrando esses vídeos, eu quero aproveitar para falar o seguinte. Como é que funcionam os treinos lá fora? Isso eu tive a oportunidade de ver nas faculdades. Eles têm uma programação de treino e vamos supor que o treino comece às 7 da noite. Às 6 da noite está todo mundo no campo, já treinando. O treino começa às 7 começa o aquecimento, mas às 6 horas eles já estão fazendo alongamento sozinhos, eles já estão começando a aquecer separados, começando a fazer drills individuais. E aí, quando chega o momento de aquecimento com um time que é muito mais cultural do que um aquecimento em si, já está todo mundo treinando a 1 hora, beleza? E quando acaba o treino, vamos supor que o treino deles durou de 7 às 10 da noite, quando acaba o treino, todo mundo fica no campo. Na segunda-feira, os wides eles vão fazer condicionamento depois do treino e OLs vão trabalhar um outro fundamento. Na terça-feira, os wides eles vão trabalhar só recepção, eles têm que receber mais de 100 bolas depois do treino. Então, tudo começa na mentalidade, né? A mentalidade que eles têm e a cultura que eles têm em cima do esporte. Você vê aqui no Brasil, 95% dos times, o treino começa atrasado, atleta que chega no meio do treino, atleta que não faz alongamento. Isso aí está na cara para quem já treinou ou quem ainda treina futebol americano no Brasil. Então, começa que é um problema cultural essa questão da técnica. Por quê? Se eles têm lá 5 horas de treino e a gente tem aqui 2 horas, quando tem, que não atrasa, eles vão conseguir, né, aumentar a técnica deles muito mais que a gente. E eu não estou nem levando em conta os dias de treino, porque eles treinam de segunda a sexta e a gente aqui sabe como é que é. Se o time treina 3 vezes na semana, é muito, né? Sobre a técnica, vamos lá. Eu sempre recebo essa pergunta, essa é uma das perguntas que eu mais recebo, e eu tenho certeza que quem trabalha com futebol americano também recebe como você. Patrick, o que eu preciso fazer para jogar na NFL? Eu tenho 16, 17 anos, eu quero jogar D1 e o meu sonho é ser draftado. E chega um momento assim que é até chato você responder esse tipo de pergunta, porque parece que você é desacreditado na pessoa ou que você
não leva fé no futebol americano brasileiro. E, gente, não é nada disso. É porque quem já teve a experiência de ver como funciona a NFL sabe que é difícil, quase impossível, alguém que começa a jogar futebol americano aos 16, 17 anos e não teve experiência nos Estados Unidos jogar uma NFL da vida. Passando uma estatística rápida para vocês, o americano nos Estados Unidos, high school, tem 1.200.000 atletas. Tá? Quando vai para a faculdade, e eu estou falando de faculdade de divisão 1, divisão 2, divisão 3, JUCO, NAIA, o que for, são 300 mil atletas. Beleza? De 1.200.000 caiu para 300 mil. Quando vai para a primeira divisão, são 32 mil atletas só. Beleza? Desses 32 mil atletas de primeira divisão, são 350 times, somente 4 mil atletas têm 100% de bolsa em divisão 1. Então você viu que de 1.200.000 atletas de high school, somente 4 mil e pouco têm bolsa de 100% em faculdade de divisão 1. Bicho, só aí, se você tem faculdade, se você tem bolsa de 100%, você já é privilegiado, você já é fora da curva e você já está ali, meu irmão, tem que estar muito feliz de estar ali. Desses 4 mil e poucos que tem, 250 são draftados. Então, olha esse número. 1.200.000 atletas de high school. 250 são draftados. Está na hora da gente cair na real aqui, que eles lutam por esse esporte lá como a gente luta pelo futebol aqui. Então, o cara leva a vida inteira dele, os sonhos dele, abrindo mão de tudo, por causa desses 250 atletas que são draftados. E eu não estou nem levando em conta que, depois que eles são draftados, eles ficam na NFL muito pouco tempo, todo mundo sabe. Né? Se o cara dura na NFL 2, 3 anos, para ele já é um sucesso. Porque a maioria dura um ano só e vai embora. Então, gente, não tem como a gente comparar ainda atletas brasileiros com atletas americanos e NFL e tudo mais. Então, a pergunta foi, como é que eu separo a diferença técnica de um wide receiver brasileiro para um wide receiver americano? Aqui, a gente tem diversos níveis de futebol americano também. Hoje em dia, são 120 times que são full pad no Brasil e você pode ver que a discrepância do time que foi campeão ano passado para o pior desses times é absurda. Né? Então, se você pegar os 5 wide receivers considerados mais técnicos no Brasil, eles poderiam se comparar com wide receivers de divisão 2. Tá? Eu estou falando dos 5 melhores, tecnicamente falando. Não estou falando de qual é o melhor wide no Brasil, porque isso não dá para falar também. Eu ouço muito essa pergunta, quem você acha que são os 3 melhores wides? Gente, não é assim que funciona no Brasil. Tá? É difícil você comparar uma posição que você depende de uma outra posição. O que é isso, Patrick? Não estou entendendo. Se eu jogo com um quarterback americano que jogou college, eu tenho mais chance de me destacar e de receber mais bolas do que se eu jogar com um quarterback que acabou de começar. Isso quer dizer que eu sou melhor que o outro wide receiver que está jogando com um quarterback que acabou de começar? Não! Quem me garante isso? Ninguém me garante. Então, parem de comparar atletas. O que você pode comparar é simplesmente momentos. Aquele cara teve um momento com um quarterback gringo e comparando com o momento que esse fulano de tal teve com outro quarterback gringo, aí talvez você ache aí um paralelo para conseguir comparar. Mas a única forma de você comparar atletas no Brasil é botar eles num training camp, numa seletiva ou no que for, e falar, cara, compete aí, porque futebol americano é sobre competição. Se você não gosta de competir dentro do seu time, você não serve para o futebol americano, porque a primeira competição tem que ser no seu time. Se você começou a jogar futebol americano agora, você tem que competir para você estar no seu time, para passar no tryout. Se você passou no tryout, você tem que competir para você aparecer, para você poder entrar em campo. Se você começou a entrar em campo, você tem que competir para você ser o melhor da sua posição. Se você é o melhor da sua posição do seu time, aí você tem que competir para ser o melhor da sua região.
Se você for o melhor da sua região, você tem que competir para ser o melhor nacional. Quando você for o melhor atleta nacionalmente falando, aí você pensa em se comparar com americanos ou não. Essa é a minha cabeça, né? Eu não sei se você pensa assim, Pedrão. Mas, Ah, assim, então, eu tive a experiência de treinar, né, com atletas, vi atletas da NFL que eram mais descoordenados que eu. Isso não quer dizer nada, sabe? Só quer dizer que, de repente, o cara foi de uma outra geração onde o técnico dele não se preocupava com isso. E isso acontece. Já vi atletas que eram mais lentos que eu, e também isso não quer dizer nada, gente. O que quer dizer é que, às vezes, o cara pode ser mais lento que você, mas dentro de campo, a velocidade é outra, sabe? Não adianta ficar medindo 40 jardas se chegar no campo, o cara, quando pega a bola, corre diferente de quem corre 40 jardas. Então, assim, essa comparação, evitem fazer comparações, sejam entre atletas brasileiros ou com americanos. Tá? A gente ainda está bastante atrás dos Estados Unidos. Como um todo, eu acho que a gente tem um nível de BFA aqui de um time bom de divisão 3 para um time ruim de divisão 2. Se eu pegar os melhores times brasileiros, Spectros, Galo, Vasco, enfim, Croco, o Mariners. Então, os melhores times brasileiros, eles estão aí nos times bons de divisão 3 para uns times ruins de divisão 2. Tá? Essa é a comparação que a gente pode fazer hoje em dia. excelentes apontamentos. Nossa, foram muito esclarecedores. Aliás, podia até acabar a live aqui, que já saímos cheios de informações. Falei muito rápido, bicho. Eu fui falando e aí Não, não. quase acabou Foi bem agora. legal. Bem legal esse apontamento de como é que o número passa pelo funil do high school até chegar no NFL e serve para nós nos encaixarmos e perceber como é diferente o cenário. Deixa eu só terminar mostrando uma coisinha aqui. Claro, Que, por favor. gente, isso aqui acontece nos Estados Unidos também, tá? Vou mostrar para vocês aqui ainda eles fazendo os drills aqui. E na divisão 1, futebol americano, teoricamente, são ótimos wide receivers, né? Todos eles lutam para estar lá, para estar com a bolsa, né, de 100%. Mas isso aqui acontece também, ó. Isso é drop. E a gente está falando de wide receiver de faculdade de divisão 1, que jogam para 60, 70 mil pessoas. Então, assim, tecnicamente falando, os erros acontecem, seja NFL, seja faculdade, seja high school, e no Brasil também. Eu acho que no Brasil, cara, eu sou privilegiado, eu posso dizer isso, que eu vejo atletas brasileiros de wide receiver muito técnicos aqui, né? O Heron, por exemplo, o Heron estudou em faculdade e ele consegue transmitir a técnica dele para os atletas lá do Spectrum. Os Spectros sempre teve bons wide receivers. Eu sou cria do Heron, né? Heron foi meu mentor no início da minha carreira, quando eu joguei futebol americano. Então, a gente é privilegiado de ter atletas que estudaram lá fora e puderam repassar o conhecimento, né? Então, acho que esse é o maior objetivo, principalmente da geração antes de mim e a minha agora, é poder fazer o futebol americano evoluir, tecnicamente falando. Bom, terceira pergunta. Comparando agora fisicamente, você consegue perceber diferenças entre o atleta americano e o brasileiro? Essa é a maior diferença, Pedrão. Então, por favor, nos explique para todo mundo aqui saber depois por que não dá para comparar também. É maior até do que a técnica, Pedrão, e eu vou te explicar o porquê. Querendo ou não, assim, a técnica você consegue estudar, você consegue botar em prática e tentar fazer essa evolução, né, das técnicas, dos fundamentos. Mas o que acontece? O físico lá, ele é preparado desde cedo. Você pode responder isso muito melhor do que eu, mas o americano ele tem uma consciência corporal e um controle do corpo totalmente diferente da gente, né? A gente cresce aqui jogando futebol. Futebol exige uma coordenação totalmente diferente de um futebol americano, de um basquete, de um beisebol,
que, querendo ou não, todos esses esportes trabalham as mãos, trabalham o quadril, né? Trabalham o core, e a gente cresce jogando um esporte diferente deles. Então é normal a gente não ter esse controle corporal e essa consciência corporal que eles têm. Adicionalmente a isso, eles praticam mais de um esporte anualmente. Né? Quem joga futebol americano normalmente joga basquete, corre atletismo, e a junção desses vários esportes criam um atleta. Né? Eles definitivamente são atletas. Então, esses 3 pontos que para mim, são o maior diferencial entre os americanos e a gente. Controle corporal, né? Consciência e controle corporal e a velocidade. Eles são, assim, muito mais rápidos que a gente, porque eles crescem fazendo atletismo. Eu brinco que assim que eu tiver meu filho, a primeira coisa que ele vai fazer quando começar a praticar esportes é fazer atletismo. Se eu pudesse voltar no tempo, aí seria uma coisa que eu teria feito. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o Rex tem um trabalho muito legal sobre atletismo. Eu acho que os times aqui no Brasil tinham que copiar esse trabalho. Se eu não me engano, eles têm um dia só para treinar técnicas de corrida, melhorar a aceleração, desaceleração. Então, isso aí é um ponto que eu acho que os times no Brasil podiam correr um pouco atrás. Você quis falar do futebol aqui, que é o nosso esporte, que é o que a maioria pratica, e você falou que a técnica é totalmente diferente. Certíssimo. Só que, mais ainda, não existe exigência técnica no futebol soccer. Praticamente não existe. No futebol americano, é um nível assim, existe. Qualquer criança lá que começa a jogar um flag, ou que seja, ela aprende a fazer uma mudança de direção e fazer uma rota. Aqui, no futebol, a galera só joga bola. Só corre de qualquer jeito. Inclusive, estive ano passado com um dos maiores pesquisadores do mundo sobre treinamento, que chama Ian Jeffries, é um cara lá do País de Gales. E ele estava explicando que ele tem muito contato com o rugby e o futebol soccer. Ele estava explicando que ninguém ensina a correr, a mudar de direção. E aí eu vi o cara fazendo as coisas, assim, ensinando no curso a galera a correr de costas. E aí eu falei, nossa, aí no futebol americano é o básico que nós fazemos. E falei com ele, eu falei, não sei você, mas eu vejo meus atletas fazendo isso, tudo que você fala. Aí ele falou, qual que é o seu esporte? Eu falei, futebol americano. Ele já meio que deu risada, falou, futebol americano é o esporte dos melhores atletas do mundo. Um dos maiores pesquisadores de treinamento no nível mundial falou, futebol americano é o esporte dos melhores atletas do mundo, em todos os quesitos. Então... E aproveitando que a gente está falando disso, Pedrão, deixa eu mostrar para a galera. Isso aqui foi... eu tive na academia do Uncle Bolding, né? E do Darrell Reeves, né, nessa off-season. Esse cara aqui que vocês estão vendo, ele participou do Combine. Então, eu tive a oportunidade de treinar com um monte de gente lá. E na primeira parte do treino, eram mais ou menos 40 minutos, a gente tinha que fazer esse trabalho no... Eu esqueci o nome desse troço aí, mas enfim... Eles chamam de hurdle. É isso, é um hurdle, só que de atletismo, né? Então a gente tinha que fazer esse aquecimento. Então a gente ficava aqui basicamente 30 a 40 minutos fazendo diversos exercícios aqui para soltar, né? Para ganhar a mobilidade do quadril. E aí depois que a gente saía dessa parte, que assim, na minha cabeça eu já estava de saco cheio, né? Eu queria treinar com o Uncle Bold. A gente ia para um momento parado, né? E a gente só corria e mudava de direção, uma coisa assim básica, e ele estava só olhando. E, cara, aqui a gente está vendo jogadores que participaram do Combine, jogadores da NFL estavam aqui também. Eu tive a oportunidade de treinar com o running back do Giants, né, o Wayne Gallman, tinha um tight end também do Bengals, e todos os caras aqui faziam o mesmo exercício: correr, passava do círculo, mudava de direção. Só isso, cara. A gente ficou uns 30, 40 minutos fazendo esse exercício e ele de braço cruzado só olhando. Eu já estava de saco cheio, eu estava falando, cara, esse maluco deve estar ali pensando na morte da bezerra, e a gente mudando de direção. Eu falei, cara, que maluco chato. Esse maluco aqui era um absurdo fisicamente, um absurdo. Então, basicamente, a gente fez isso mais meia hora, então a gente ficou fazendo mobilidade de quadril, depois mudando de direção. Isso tudo para aí o cara começar a fazer o treino em cima do que a maioria ali estava errando. Então, isso aí para a galera entender o quão perfeccionistas eles são.
E isso aqui a gente está falando de uma academia onde jogadores que participaram do Combine, que jogam na NFL, durante as férias treinam para melhorar. Olha que loucura, cara. Olha que diferença de realidade para o que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Então, eu acho que a gente ainda está bastante atrás fisicamente. O cara que está aí na NFL, que ele já chegou, que ele já atingiu o topo, ele ainda continua fazendo esse tipo de trabalho. Imagina o que ele fez até chegar na NFL, entendeu? Então, assim, é surreal, surreal. E você consegue pontuar o que você, Patrick, com sua experiência como técnico, jogador, experiência internacional, pontuar o que você acha que um wide receiver precisa ter na parte física? Cara, assim, existe um ditado que é mais verdade do que qualquer coisa sobre o wide receiver, é que ele precisa vender vertical. O que é isso? O que é vender vertical? O wide receiver precisa que o defensor tenha medo dele ir para o fundo, dele fazer uma rota gol, uma fly, o que for. Então, se você não é uma ameaça para o fundo do seu oponente, você é muito fácil de ser marcado. Essa é a maior verdade, né? Então, se eu sou um corner aqui e eu estou jogando contra um wide receiver e eu sei que não vai me ganhar na velocidade, eu tenho diversas cartas na manga para marcar ele. Olha eu falando de corner já, ainda não está na hora. Mas, enfim. Então, sem dúvida, cara, a velocidade é um principal fator para um wide receiver. Então, um dos fatores físicos é a velocidade. Dentre a velocidade, eu tenho que destacar a agilidade, aceleração e desaceleração, imprevisibilidade, que são fatores que mudam o seu jogo e te fazem ser assim, um jogador fora da curva. E, cara, você tem que ser forte no centro do teu corpo, que é da onde sai a força, o centro, e o quadril, cara. O quadril é onde começa tudo no futebol americano, seja para fazer um bloqueio, seja para dar um teco, a força toda vem do quadril. Então, acho que, fisicamente falando, esses são os atributos que um wide receiver precisa ter. Ótimo. E agora ficou a deixa para eu entrar na minha parte. Serei breve, porque vocês ouvem bastante eu falando por aqui sobre treinamento, só que essas informações específicas de posição técnica, eu trouxe o Patrick para falar, porque ele é o especialista nessa parada. Então, como você disse, Patrick, que o ponto, aliás, que você mais evidenciou na parte física, que é a minha parte, é a velocidade do atleta. Então, eu posso diferenciar essa velocidade em algumas partes. Por exemplo, para um wide receiver ser veloz, uma das vantagens dele é sair rápido. Não adianta muito se ele pretende fazer uma rota longa, ele demorar muito para aumentar a velocidade, mas é melhor ele aumentar a velocidade logo do começo, e muitas vezes em muitas jogadas. Ele ter uma velocidade de saída. E para velocidade de saída, para você, o wide receiver que está ouvindo, ter uma grande velocidade de saída, para você estar no seu stance e sair o mais rápido possível, a principal capacidade física, aliás, a básica, é força. Primeiro de tudo, força. Por quê? Porque quando você está parado, já existe uma força em cima de você, que é a força da gravidade somada à sua massa corporal. Então, existe uma força já em você. E quanto maior a sua força, a força dos seus músculos, mais fácil você quebra essa força, vence essa força e desloca o seu corpo do stance, da posição parada, para evoluir o mais rápido possível. A dica que eu dou é, quando você começa a empurrar um carro, ele é muito pesado, mas depois ele começa a ficar leve. Você quebrou a inércia do carro depois que você conseguiu mover. Então, para você sair do seu stance, você tem que quebrar a inércia o mais rápido possível. E quanto maior a sua força, mais rápido você sai do seu stance. E, para isso, o básico, vou passar em níveis, o exercício básico para você ter o máximo de velocidade na saída é o agachamento. O agachamento livre é o exercício básico para você ter força para sair do chão. Porque como o Patrick até citou aqui, a força do quadril e a força do core, o agachamento é um dos principais exercícios que faz isso. Então, se você é um wide receiver iniciante ou um wide receiver fraco, primeiro
foca em aumentar a força no seu agachamento. E quando eu digo iniciante, quando eu digo fraco, é não conseguir fazer um agachamento com pelo menos 1,5 vezes o peso corporal. Se você pesa 100 quilos, é fazer com 150 quilos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz. Vamos dizer assim, o mínimo de força necessário. Então, o mínimo de força necessário para você deixar de ser iniciante ou deixar de ser fraco é pelo menos 1,5 vezes o peso corporal. Para mulheres é menor, então se tem mulher ouvindo, para mulheres é 0,9 vezes o peso corporal. Então se Você você está pesa, falando sei uma lá, repetição, né? Uma uma repetição. repetição, uma repetição. Então você mulher se pesa 70 quilos, pelo menos uma repetição com 63 quilos. Então esse é o básico. Se você está começando agora, se você não consegue levantar esse peso, primeiro levante esse peso. A partir do momento que você começa a levantar esse peso, você já deixa de ser iniciante, você já deixa de ser fraco. E aí você pode evoluir para os outros exercícios. Tentar fazer os exercícios mais complexos antes de conseguir pelo menos esse mínimo de força é treino em vão, pode se machucar e não vai melhorar seu desempenho. Isso quem diz não é o Rafael, é a ciência. Estou trazendo a ciência para vocês. Então, primeiro foco do treinamento de um wide receiver, pelo menos 1,5 vezes o peso corporal no agachamento. E aí o Patrick citou, por exemplo, atletas de faculdade D1, eles fazem, em média, o wide receiver, uma repetição com 206 quilos. Isso é um estudo científico que acompanha os atletas. Em média. Então quer dizer que tem atletas que pegam muito mais do que isso, pegam até 2,5 vezes o peso corporal. Pegam 250 quilos, até 240 quilos. Então, para você ter uma ideia de um wide receiver de universidade D1. Eles pegam, em média, 206 quilos em uma repetição do agachamento. 150 para deixar de ser iniciante e começar já a progredir. Então, o segundo exercício que eu trago hoje para melhorar seu stance, ou, aliás, melhorar a saída do seu stance, é o clean pull. E, aliás, vou mostrar primeiro o clean pull aqui para vocês antes de falar. Dá para ver aí direito? Opa, aí. E só para Pois, dar contar um pouco da experiência, Pedro, não sei se você já teve esse contato com os americanos, mas assim, o nível de técnica deles relacionado a exercício de LPO e na academia é bem ruim, por incrível que pareça. Se você pegar algumas faculdades não tão conhecidas, mas divisão 1 também, e você entrar nos stories e tudo mais, você vai ver alguns atletas fazendo exercício muito errado. Eu tive experiência lá e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esse cara vai quebrar a perna. Então, alguns atletas lá e algumas escolas, eles acabam priorizando mais a força. Então, o cara bota, sei lá, o máximo de peso que ele consegue botar e a técnica dele é nula e ele quer só levantar peso, ele quer só ficar mais forte e acaba se machucando por conta disso, né? eu vou te trazer uma informação que você vai entender por que acontece isso. Os atletas são bons, mas têm uma técnica ruim. E a grande maioria. Isso foi um estudo que fez, um estudo feito com técnicos. Apenas 9% dos técnicos americanos universitários estudam. Apenas 9% pegam livros para ler, apenas 9% leem artigos científicos. 9%. O estudo provou que foi uma pesquisa entre os técnicos. Como é que você estuda? Como é que você adquire informação? 9% apenas estuda treinamento. A informação que eles tiram é conversando um com o outro. Ah, eu converso. Então, por isso que eu não me empolgo tanto com técnico, com preparador físico americano. Por isso que eu não me importo muito com a produção científica deles, que não é grande, é pouca, você vai achar mais em outros países, e por isso que eu ralo todo dia aqui, para não ser um desses que apenas 9% estuda. Nossa, é horrível. Enfim, Acho que se tem alguma coisa que no Brasil a gente está um pouco à frente que eles, sem dúvida, é isso, é a preparação física. Aqui a gente tem acesso a treinadores como você, que são melhores que 95% dos treinadores lá, como você disse. Então, acho que se dá para comparar alguma coisa e dizer que a gente é melhor que eles em algum critério, é nesse critério.
É porque nós não nascemos sabendo, então nós temos que aprender. Lá eles já nascem no meio do negócio, né? Então, voltando, o Clean Pull é um excelente exercício para você adquirir força na saída do seu stance. Por quê? A saída do stance é um movimento de quadril, prioritariamente, mas acontece uma extensão de joelho, tornozelo e quadril ao mesmo tempo. Isso no treinamento nós chamamos de tripla extensão. Então você precisa projetar o seu corpo o máximo para frente para sair do seu stance. E esse exercício, o Clean Pull, ele simula bem isso. É fazer essa extensão do tornozelo, joelho, quadril, dos membros inferiores para você sair para sua rota. Diferente do agachamento, no agachamento você faz a aceleração só até metade do movimento. Isso é estudo científico. Você está lá embaixo, você começa a subir depois da metade do agachamento, ou seja, depois que o quadril passou da linha do joelho, você já passa a desacelerar. Senão você salta ou você pula, mas não tem como com muito peso. No Clean Pull, você faz o movimento acelerando o tempo todo. E como você não tira a barra do chão, como eu mostrei nesse, o Clean Pull Front Blocks, você aproveita a melhor fase do exercício para produzir força. Isso é estudo. Pensa, tirando a barra do chão até a linha do joelho, você produz uma força. A maior força está aqui, da barra do joelho até o final do movimento. É assim que você produz o máximo de força. Então, se você aproveitar só essa segunda fase da puxada, você adquire mais força. Você simplifica a técnica também, simplifica a técnica, aproveita a fase de mais força e usa mais peso. E esse é o motivo também do atleta não trazer a barra até os ombros. Os estudos provam que trazer a barra até os ombros, fazendo dessa forma, você usa menos peso, porque você fica preocupado em jogar barra nos ombros, inclui muita técnica. Então, como o jogador de futebol americano não é um levantador olímpico de peso, ele aproveita a melhor fase do movimento e ganha força ali. Esse exercício é o principal para aumentar a força e todos os meus atletas que fazem têm ótimos resultados. O agachamento e o clean pull são exercícios de força vertical, você faz força para cima. E você, além de ganhar força na velocidade de saída, quando você trabalha com muito peso, você ganha altura no seu salto vertical. Então, o wide receiver é bastante importante ter altura de salto. Então, esse exercício ajuda. E, se vocês perceberem, a corrida não é um movimento só para cima. Quando você corre, você se projeta para frente. Então, é preciso também fazer exercícios que te ajudam na projeção para frente. Movimentos de orientação horizontal. Agachamento vertical. Você precisa fazer força para frente. E agora eu mostro o terceiro exercício de hoje, que é o Hip Thrust. Esse é um exercício que você faz força horizontal. Se você colocar esse atleta em pé, vou colocar aqui para vocês verem, você percebe que o iPad vira. Se ele estiver em pé, vocês percebem que é uma força horizontal. Os estudos mostram que exercícios de projeção de força horizontal aumentam mais a velocidade, principalmente nas 20 primeiras jardas, que é um ponto crucial ali no futebol americano, principalmente para wide receiver. Então, esse tipo de exercício, já para atletas que são fortes, experientes, é um exercício principal, um dos principais para você aumentar a sua velocidade de saída. Patrick, você quer adicionar mais alguma coisa? Não, assim, deixar claro aqui que eu ainda estudo educação física, né? O Pedron é o cara que é referência. Queria até te perguntar, Pedron, porque dois exercícios que eu amo fazer e que, na minha humilde sabedoria ainda sobre o assunto, eu acho que são muito importantes para a minha posição, que é o avanço e o recuo, né? Porque são exercícios que basicamente também começam alguns fundamentos do jogo, né? Por exemplo, o movimento de avanço é o movimento que começa para um tackle, começa para um bloqueio e até para uma quebrada de uma rota, né? Você está em pé, quando você começa a desacelerar e o seu corpo vai abaixando, a gente chama da altura, né? Me sumiu a palavra aqui, mas enfim, quando você quer começar a abaixar o teu centro de gravidade, você acaba tendo uma perna na frente e a perna de trás né, bem atrás e a perna da frente flexionada. Então, o avanço é um dos exercícios que começam muitos fundamentos também no futebol americano. Então, são dois exercícios que eu amo fazer, né? E aí eu faço variações, avanço, recuo, faço o búlgaro, que é em cima do banco, faço com salto para estimular a potência. Aí queria só que você falasse um pouco sobre esse exercício. Sim. O recuo, eu não ia falar, mas é ótimo você ter comentado. Eu falo. O recuo ele é bem semelhante ao agachamento.
A força, quando você faz a força concêntrica, a força principal é quando você vai subir. Você joga a perna para trás e desce, e quando você volta à posição inicial, você faz força. Então, se você olhar só uma perna, é um movimento do agachamento, igualzinho. Só que a vantagem desse exercício é que você trabalha unilateralmente. Então, você consegue resolver problemas de desequilíbrio de força e problemas de desequilíbrio de volume muscular. Esse é o principal do recuo. Então, isso está diretamente relacionado com a performance. Você, quanto mais desequilíbrio, mais chance de lesão entre uma perna e outra, seja de força ou de volume. O avanço, eu ia falar, e agora vai ser o próximo já da lista, porque vai entrar uma segunda questão física do wide receiver que você comentou, e eu marquei aqui que era a segunda que você comentou. Agilidade. Só que eu vou classificar ainda agilidade como mudança de direção. Porque agilidade é muito complexo falar. Você pode achar que agilidade é só mexer as mãos para sair de um bloqueio. Isso pode ser agilidade. Agilidade pode ser um quarterback lançar uma bola, movimento de agilidade. Mas nós vamos falar de mudança de direção. É um pouco mais específico falar isso. Não está errado falar agilidade, mas só para ser mais específico, para todo mundo entender. Mudança de direção é uma das principais características de um wide receiver. Eu guardei essa expressão mudança de direção para falar dos DBs, para falar dos corners, que para eles realmente é a maior, talvez, né? A maior qualidade física de um defensive back é a mudança de direção, porque eles estão reagindo ao wide receiver. Então, como essa segunda característica que tem que ser ótima no wide receiver é a mudança de direção, para fazer uma rota, para sair de uma marcação, e a mudança de direção é extremamente complexa no treinamento, muito estudada e tem pouca conclusão sobre isso. Aliás, em breve eu vou fazer vou participar de um simpósio científico onde eu vou falar especificamente sobre isso. Mas só para resumir, tem várias coisas que influenciam na mudança de direção, por isso que ela é tão difícil de treinar, como por exemplo, técnica, medida corporal. Quanto maior a perna, mais difícil mudar de direção, porque o centro de gravidade é muito longo, muito distante do solo. A velocidade linear, velocidade para frente, que nós já comentamos, e a qualidade dos músculos das pernas. Quando eu vou falar de qualidade dos músculos das pernas, eu vou resumir em uma coisa: força excêntrica. Força para você desacelerar, que até você comentou aqui. Isso é muito importante numa mudança de direção. É você conseguir desacelerar aquela velocidade que você estava para mudar de direção e ir para outra direção. Então, isso é extremamente difícil de se fazer com qualidade e requer muita força. E a força excêntrica, que é aquela força de frear, ou em alguns lugares chamam de força negativa. Então, eu vou mostrar alguns exercícios aqui que ajudam a melhorar a força excêntrica e vão ajudar você a melhorar a sua mudança de direção. Primeiro, eu não vou mostrar, mas eu vou comentar. É o agachamento, só que fazer a descida lenta do agachamento. Acima de 5 segundos de descida lenta de agachamento. Essa descida lenta aumenta a força excêntrica. E essa força excêntrica de descida resulta em melhor a mudança de direção. Segundo ponto, segundo exercício, é o avanço que o Patrick falou e já tinha quase me dado um spoiler. O avanço é um exercício de força excêntrica, porque quando você desloca seu corpo para frente, pisa e desce, você tem que desacelerar. Se você está com peso, você tem que desacelerar e amortecer esse peso. E isso ajuda bastante a aumentar essa força de desaceleração e a mudança de direção. Vou até mostrar aqui. Quando você se projeta o corpo para frente e tem que frear com o pé que deu um passo, você aumenta essa força excêntrica. Quanto maior o peso, maior essa... Já que você mostrou o movimento, eu separei aqui, eu tinha conseguido travar, aqui, ó, o momento da desaceleração. Tá? Ótimo. Aqui a gente ainda é o outro exercício, mas se vocês podem ver, esse é o momento da mudança de direção que o Pedrão está falando. Isso acontece diversas vezes num jogo. Ó, o corpo vai abaixando, a base está flexionada no pé da frente, e aqui a gente está mudando de direção. Excelente. É isso. E você percebe que é com uma perna só, não é? Sim. Dificilmente você vai mudar de direção com as duas pernas, ao menos que você tenha que frear muito. Então, o avanço é um exercício que você faz com uma perna independente da outra. Então, além de você ter a desaceleração, você tem o trabalho unilateral entre as pernas. Você consegue treinar mais ainda essa parte de mudança de direção. Por isso que o avanço é bem interessante, como você já tinha falado. Outro tipo de avanço é o avanço lateral, que ele é feito com o passo lateral. Ele também
ajuda, porque além de ter esse movimento de desacelerar, você tem um movimento lateral, assim como em muitas mudanças de direção, que você faz lateralmente. Não precisa descer tanto, eu só fiz para mostrar, mas esse exercício faz essa desaceleração unilateral das pernas e de forma lateral, que você usa muitas vezes numa mudança de direção, num corte. Quanto maior o peso, maior essa força de desaceleração, melhor a sua mudança de direção. E o quarto e último exercício que eu quero mostrar, que ajuda bastante, é um também que está diretamente relacionado com prevenção de lesões. Muitos wide receivers têm lesão de estiramento durante o tiro, porque há um desequilíbrio muscular natural da pessoa por treinar muito agachamento, treinar muito a fundo, avanço, treinar muito os músculos anteriores da coxa. É preciso também treinar os posteriores, porque se o da frente estiver forte e o de trás estiver fraco, o de trás estoura. Então, um dos exercícios que trabalha a força excêntrica é a mesa flexora. Só que perceba que eu faço diferente, eu puxo com as duas pernas e volto com uma. Então, a força que eu faço com as duas pernas é grande. Na hora que eu volto uma perna vai ter que fazer a força que duas fizeram. Isso aumenta a força de desaceleração, a força excêntrica, ou a força negativa. Pedrão, E, mais uma vez, aproveitando que você mostrou esse exercício, eu recebi, por incrível que pareça, parece até coincidência, mas algumas pessoas me perguntando assim, pô, Patrick, eu tô sem academia e tem certos exercícios que eu gosto e que eu me sinto bem fazendo, e um deles é a cadeira flexora. Como é que eu posso fazer isso em casa, né, durante essa quarentena? Como é que eu posso trabalhar minha posterior em casa? Então já deixa aí, manda bala. não tenho vídeo porque eu não estava programado para falar claro, sobre isso. assim, o nome Não, mas eu falo. Fica deitado no chão, tem que agora usar a imaginação de vocês. Deita no chão. Coloca uma toalha embaixo dos seus calcanhares. Fica com o corpo retinho. Uma toalha embaixo dos calcanhares ou um pano bem liso. Aí você vai subir o seu quadril do chão. Então você vai ficar numa posição de uma ponte. O movimento é de flexionar o joelho e voltar. Deu para entender? Eu vou ver se eu acho aqui na internet. Então você fica deitado no chão, tira o quadril do solo e faz um movimento de mesa flexora com o corpo virado para cima. Esse é um exercício que vai ajudar a trabalhar a musculatura posterior de coxa em casa. Assim, vou deixar para a galera, vou pedir depois até para o Pedrão me mandar um vídeo desse exercício, que aí eu compartilho aqui nos meus stories, ele compartilha lá. Bom. E a gente manda bala nesse assunto aí para a galera que pediu. Então nem vou procurar aqui, eu vou fazer dessa forma aí. Só que, Patrick, aqui eu já tinha acabado, parei na parte posterior de coxa dos wide receivers. Aliás, tem que trabalhar muito para prevenir lesão, porque é muito comum ter estiramento nessa musculatura, porque a musculatura é fraca. Quando eu fiz o training camp da seleção em 2013, muitos wide receivers lá estouraram o posterior de coxa. E os exercícios que ajudam a fortalecer essa musculatura é o stiff, ou levantamento de terra romano, extensão de coluna feito no banco romano e o levantamento terra além da mesa flexora. Só que, galera, nós temos, Patrick, 1 minuto e 24 para acabar essa live. Já estouramos 1 hora. Eu já tinha acabado a minha parte de wide receiver. E eu acredito que você também. A minha sugestão como ficou muito interessante, tem muita gente aqui, fazermos essa live na semana que vem para falar a parte de cornerback. O que você acha? Vambora, tô dentro. Então, galera, que estão nos ouvindo, na semana que vem nós vamos anunciar no meu Instagram, no Instagram do Patrick, quando vai ser, qual dia, então continue nos acompanhando. Nós faremos a parte de cornerback. Foi muito interessante hoje, eu não quis interromper o Patrick porque estava muito boa, muito rico de informação, então eu deixei rolar mesmo, a parada tem que ser assim. E como está todo mundo em casa mesmo, na semana que vem nós vamos retomar, fazer um resumo da parte de wide receiver e fazer a parte de cornerback. Tudo bem, Patrick? E aproveitar e deixar o espaço para as perguntas. 30 segundos. Beleza. Deixar o espaço para as perguntas.
Então é isso, galera. Semana que vem nós vamos anunciar quando será. Vai ter a parte de resumo de wide receiver, cornerback e as perguntas direto de vocês. E nós vamos trabalhar aqui e entregar todo esse conhecimento. Muito obrigado, temos 10 segundos. Muito obrigado a todos que participaram. Até semana que vem. Abraço, Patrick. Muito obrigado por ter participado. Foi muito legal. Tamo junto, Pedrão. Abraço. Abraço.